Meus amigos, um grande abraço para todos vocês desde a Venezuela do Sul. Você está no canal Dr. Couto de Novaes. É noite de sexta-feira e nós todos vamos investir aqui 2 dedinhos de tempo para uma prosa, não é isso? Vamos lá, vamos falar desta fuga da Janja. Terminado um discurso onde ela defendeu, meu Deus, eu nem me lembro mais, são aqueles discursos, ela defendeu um viés feminista, não sei que lá climático, aquelas coisas, né, jangianas. Bom, terminado aquilo, ela, sentiu, teve um presságio, mau presságio, e saiu em desabalada fuga, e foi ocultar-se dentro de uma loja japonesa em New York. Nós vamos falar disso, mas também vamos falar das novidades que tivemos no Brasil desde o vídeo anterior do início da tarde. Vamos recapitular. No vídeo anterior, eu faço remissão que você dê uma olhadinha a ele. Peço também que você vá lá no canal Café com Mortadela, nessa plataforma. Há um vídeo muito interessante sobre o Emmanuel Macron e a Brigitte. Uma ação judicial, nós analisamos sobre o viés jurídico, uma ação judicial. O presidente francês buscou prova, evidência científica de que sua esposa é uma mulher. Quer comprovar isso na justiça. Não é interessante? É o homem que tem a maior reprovação no mundo, né? Os franceses dão 70% de reprovação ao Macron. Mas disso nós falamos lá, e peço que você dê uma olhadinha no canal Café com Mortadela. Mais cedo aqui no canal Dr. Couto de Novaes, nós abordamos o escandaloso dia de hoje, em que reapareceram Michel Temer, o Pinheiro Machado dos nossos tempos, a imensa parda que ferra o Brasil, junto com um sujeito decrépito moralmente, o Aécio Neves, e junto com o condenado a 20 anos de prisão pelo STF, o Paulinho da Força Sindical, mas agora ressurge. Gente, olha que emaranhado. Eles enterraram o projeto da anistia, inventaram o projeto da dosimetria, como o intelectual Paulinho da Força está chamando. Bom, então hoje é um dia muito especial. No Bostil, o Bostil acaba de enterrar o projeto da anistia, acaba de enterrar, assim, aquela lãzinha, a esperançazinha de volta um pouco da decência nacional. O Congresso não existe mais. O Senado Federal, a Câmara dos Deputados, portanto, não existe mais, não existem mais. São puxadinhos da cleptocracia, né? Nós hoje estamos órfãos de Congresso, não existe mais Congresso Nacional. Aquilo que se diz oposição, parte também é uma pseudo-oposição e a outra são uns pobres diabos sem nenhuma capacidade de resistência. Essa é a verdade. Então hoje foi um dia que se enterrou o PL da anistia, numa jogada brilhante do velho centrão carcomido cleptocrata, não é isso? Cleptocrata, aquele pessoal que gosta de gente, a indecência hoje realmente fincou bandeira no país e disse, agora nós tomamos mesmo. Então é um dia de comemorar. Olha aqui, eu não costumo tomar assim esses chazinhos, assim, né? Esses chazinhos. Francisco, hoje é um chopp, numa caneca de vinho e tudo mais. Olha, Francisco, hoje é um chopp, mas com barulho. Que delícia. É um dia de comemoração. Vamos comemorar, homenagear a disfarçatez, vamos comemorar, homenagear e nos render aos crápulas, aqueles que vendem as próprias mães, filhas e mulheres, para comprar apartamentos de luxo, fazendas, levar dinheiro para fora do Brasil. O Brasil é temiano. Viva o Temer! Viva o Pinheiro Machado dos nossos tempos, o Porto de Santos que o diga. Aleluia, vampirão! Eu não entendi ainda porque o Aécio Farcim de Minas, Farso, apareceu a tiracolo do Temer.
E o Paulinho da Força, vocês sabem que há pouco tempo o STF condenou o Paulinho da Força Sindical, o relator que acabou de enterrar o PL da anistia e batizou de PL da dosimetria. Vai dar umas esmolinhas. Vamos diminuir um pouquinho da pena. O Paulinho da Força foi condenado há pouco tempo pelo STF, a 20 anos de prisão. Sabem quem votou contra essa condenação? O Moraes. Desde então os dois são amigos pessoais. Hugo Mota é um safadinho. Vocês sabem o que tem lá, né? A capivara do Hugo Mota e de sua família. Pois bem, Hugo Mota enganou a oposição, enganou nós, os manés. E Hugo Mota armou essa. Pautou o regime de urgência para o PL da anistia, o projeto de lei da anistia. O Centrão, ou seja, União Brasil, MDB, fingiu que estava apoiando uma causa para o Brasil, votaram, foram 311 votos, votaram para aprovar o regime de urgência. Pois bem, com isso, qual foi a moeda de troca? Vamos trocar o relator. O outro relator ia indo bem, mas agora colocou o Paulinho, um inútil. E o condenado a 20 anos de prisão pelo STF, o Paulinho da Força Sindical. Já chegou dizendo, não vamos tocar qualquer projeto que enfrente o STF. A palavra foi essa, que enfrente o STF. Tá certo, tá certo. Bom, o que é que fez ele? Foi para a alcova. Foi para uma conversa ao pé do vidro na casa de Temer com Aécio Neves. O que é que o Temer quer no meio disso tudo isso? Quem inventou o Xandão? O Temer. O que é que o Temer, quem está no meio de tudo isso? O Temer. O Temer é um dos caras que governa o Brasil. Então, só para resumir a história. Hoje foi o dia da infâmia, mais um. Outro. No Brasil, os dias da infâmia se aprofundam e pioram. Hoje, eles sacramentaram quem manda no país. Atenção, esqueçam de eleição. Vocês estão vendo que essa balela de que se nós façamos uma maioria ampla no Senado, nós conseguiríamos fazer impeachment de ministro do STF, é balela. É balela. Eles têm o Senado, a Câmara na mão. Percam as esperanças, não é por meio da política partidária que vamos conseguir nada, restabelecer, resgatar o país. É por meio da organização do povo, pacífica, a sociedade civil organizada, o povo deixando de ser egoísta. Todos nós temos que doar um pouco do nosso tempo a esta causa. Os partidos entraram em colapso. A maioria colapso moral, colapso criminal. E os outros por inaptidão. Acabou a política partidária eleitoral no país. O sistema vai buscar, os donos do poder vão buscar o sistema apenas para buscar legitimar a formalidade. Não é à toa e é simbólico que o Aécio Neves tenha sido ressuscitado dos mortos, perdoe-me o pleonasmo, para hoje estar lá com aquele vampiro dantesco, fazendo referência ao inferno de Dante, do italiano Dante. Aliás, hoje estão lá 3 patetas, 3 senadores patetas na Itália, visitar a Carla Zambelli. O Brasil está naufragando. E eles foram gastar dinheiro público, o inútil do Flávio Bolsonaro. Esse do Espírito Santo, o Malta, Magno Malta, e o outro inútil, o Girão. Criançoides. Abre uma cabeça, nós não temos, não é pela política eleitoral partidária. Faliu, acabou. Acabou. Então vamos comemorar, hoje é festinha. Hoje é festinha, eu trouxe até salgados, trouxe coxinha, trouxe empadinha como é que chama? De bacalhau, trouxe cirra, vamos comer, vamos beber, vamos comemorar o horror, a falta de vergonha na cara e decência de cada um de nós. É o 3º golpe que o Michel Temer dá em menos de 10 anos. E o Bolsonaro fez outro acordo do Caracu.
Creio nisso. Então, percam as esperanças. Não são esses carinhas e essas carinhas, deputados federais, senadores de oposição. Acabou. Não é esse o caminho. Acabou. Não é esse o caminho. Vocês querem ver? Nós vamos falar da Janja. Estou bebendo e comendo. Quem não gostou, dane-se. Bebam e comam também enquanto podem. Agora há pouco fui numa padaria e o dono estava dizendo... Eu ouvia ele dizer, de longe eu ouvia ele dizer para outro cliente: eu fico contente que o empresário esteja abrindo a boca falando. Ele dizia para outro cliente, e eu observava: Cuba, dados dele, hein? 85% da população vive abaixo da linha da pobreza. E ele dizia: esse é o nosso futuro. Nós estamos a caminho disso. Eu disse a ele: é o milagre do comunismo. Eu disse a ele: nós estamos em venezuelização profunda. A China já chegou. Todos esses que eu acabei de citar são empregados da China. Vendilhões da pátria. Vendilhões da pátria. E a essa altura da vida tem uns insetos fazendo a cor do caracu. É impressionante isso. Olha, hoje ainda hoje, houve outras novidades terríveis. Eu vou falar logo disso e depois vou para a Janja. Quer saber das novidades? A corregedoria, vocês se lembram? Há pouco tempo, inclusive, a oposição tentou fazer obstrução, é um instrumento constitucional regimental. As oposições, as minorias podem fazer obstrução nas casas congressuais. É um instrumento congressual. O que é obstrução? O que é obstrução no Senado, na Câmara? Alguns parlamentares de alguns partidos, de alguns blocos, eles simplesmente dizem: não vamos votar nada, essas matérias aí de interesse do governo, não vamos apreciar enquanto não apreciarmos esse e aquele outro tema que nós achamos que é de interesse nacional. É um instrumento da minoria. É um instrumento democrático, previsto em normas, previsto em regimento. Então esses deputados fizeram isso na Câmara, lembram, há pouco tempo? Pois é, o ditador Hugo Mota, aprendiz de ditador, mandou que a corregedoria da Câmara avaliasse a situação de quem participou daquilo que a mídia comprada chamou de motim. Que motim? O que? Se aquilo é permitido pelo regimento? Muito bem. Aí vem hoje, está aqui no Pleno.news, a corregedoria pede punição para deputados que ocuparam a Câmara. 3 deverão ser suspensos e os demais receberão censura escrita. Veja, isso é democradura. E triste, isso aconteceu na Venezuela. Isto aconteceu na Venezuela o quê? Alguns elementos do próprio Congresso venderam o Congresso e perseguiram seus colegas. É muito parecido o que aconteceu na Venezuela, só que aqui vai ser pior. Isto é a primeira vez que eu quero que você escute do outro lado. Isto é a primeira vez que ocorre em 500 anos de Brasil. Esse tipo de autofagia congressual, congressistas que pensam que estão bem na finta com o regime, são
garbosos integrantes do regime, entregando de bandeja colegas, fazendo interpretações. Alguém ensinou esses sujeitos a interpretarem dessa forma, né? Tem alguém no Brasil que interpreta coisas estranhas assim. Veja o caso, por exemplo, do Marcel Van Hatten. Está no Pleno Ponto News também, mas Marcel Van Hatten critica pedido de suspensão de seu mandato. A corregedoria, nesse contexto aí, nesse mesmo caso, que opinou, o Marcel Van Hatten foi um dos três que a corregedoria está opinando por suspender o mandato. O corregedor sugeriu punir deputados que paralisaram os trabalhos na Câmara, mas é lícito, eles poderiam fazê-lo. Eles poderiam tê-lo feito. Eu quero que vocês entendam uma coisa, os deputados são representantes meus, seus, são os nossos representantes do povo. Quando esses fascínoras alejam o mandato dos parlamentares, estão alejando a nós, o povo, a democracia. Eles não falam tanto de soberania, soberania popular. Eles estão acabando com a soberania popular. Faceta principal da soberania popular é que se respeite os representantes de nós, o povo, os representados. Confesso a vocês que estudo história desde a infância, depois pela adolescência, início da vida adulta, estudando história da política mundial. Depois no direito, desde a faculdade, estudando direito comparado. O que é direito comparado? É justamente isso, estudando os direitos, a história político-jurídica dos povos. No mundo dito ocidental, nunca vi nada parecido com o que está acontecendo no Brasil. Não há nada parecido. Eu quero que vocês ouçam isso. Eles estão nos colocando numa democradura, talvez sem volta. Disse Marcel Van Hatten, e tem meu apoio, vou até o final. Até porque não estou na política pelo cargo, pelo salário. A suspensão é de menor importância. Agora, pensam que acabou por aí? O STF hoje fez um julgamento que dá um passo largo também para o aprofundamento da democratura, onde ele, o STF, governa o país. Vejam que agressão ao parlamento, que agressão ao povo. Está acontecendo um julgamento no STF e já tem 5 votos para autorizar, sabe o quê? Buscas no Congresso sem aviso. A votação em plenário virtual vai até o dia 26, plenário virtual. Não tem nem coragem de marcar o presencial, olho no olho, para ficar gravado para o povo ver. STF já tem 5 votos, falta 1 para ter maioria. Já tem 5 votos para autorizar buscas no Congresso sem aviso. Aviso a quem? Em tese, se o STF fosse para o STF autorizar uma busca e apreensão num gabinete de um deputado ou de um senador dentro do Senado ou da Câmara, teria que avisar o presidente da respectiva casa congressual. Parece que o STF está advogando em causa própria para aumentar o seu próprio poder. Olha que interessante. O STF acaba de autorizar buscas em gabinetes de senadores e deputados sem sequer ter a necessidade de avisar o presidente da casa, do Senado ou da Câmara. Quer dizer, acabou, meus amigos. Eu estou dizendo a vocês, isso é contra o povo, isso não é contra o deputado. O mandato do deputado é do povo. Isso não é contra o senador, o mandato do senador é do povo do estado dele. Isto é para acabar realmente assim, acabar com o Congresso. Acabar com o Congresso. É por isso que essa PEC da blindagem,
que infelizmente aqueles que votaram a favor dela não souberam se comunicar com o povo, e como o Supremo é o governo e o governo é o Supremo e tem a mídia na mão, já saíram atacando. Olha, a PEC da blindagem é para promover impunidade. Vejam, o STF tem os parlamentares na mão, com esse negócio do STF julgar os parlamentares. A PEC da blindagem é uma reação do parlamento, para que o parlamento possa não ficar refém dessa situação em que qualquer coisa, qualquer processo, muitas vezes processo até que o sujeito não fez nada, muitas vezes faz, outras vezes não. Mas vai para a mão do STF e lá fica nessa situação. Que nem o Hugo Mota dizem que está, que nem esse próprio Paulinho da Força esteve. Olha a reação já aqui, ó. Veja, isso aqui, pessoal, é de sacudir a samambaia. Olha aqui. STF autoriza, falta um voto, vai autorizar. Quer dizer, um membro do STF, numa decisão monocrática, pá, dá uma canetada e manda invadir, por exemplo, a Polícia Federal entrar no gabinete de um deputado ou de um senador combativo que luta pelo impeachment, que luta pela CPI do Lava Toga. Não vai poder mais, porque vai fazer uma devassa. Então eu digo a vocês, acabou o parlamento. O parlamento hoje é órgão auxiliar e sócio da democratura. E aqueles que ainda resistissem, um gato pingado ou outro, vão perder o mandato, vão ser perseguidos. Acabou. Acabou. Que coisa. Falei muito, né? A questão da Janja eu vou abordar, mas vou deixar para aprofundar no vídeo seguinte. Mas eu vou dar uma palhinha. Janja visita a loja japonesa em New York antes da chegada de Lula. Ela chegou lá na quarta-feira. O marido, talvez acompanhado pelo Moacir, só vai chegar lá domingo. Janja visita a loja japonesa em New York antes da chegada de Lula. Ao final desta viagem, a primeira-dama terá acumulado 145 dias fora do Brasil desde 2023. Isso é um escárnio. Antes da chegada de Lula, Janja esteve na cidade e visitou uma loja da marca japonesa Uniqlo nessa quinta-feira 18. Ela circulou pelo local por volta das 18h20, acompanhada de sua equipe e de cerca de 6 pessoas, incluindo 4 seguranças, conforme registrado pela Folha de São Paulo. Isso é escroque. A viagem antecipada de Janja aos Estados Unidos está relacionada à sua participação em reuniões preparatórias da COP30, Conferência Climática da ONU, no papel de enviada especial para as mulheres. Vocês querem ela? Durante a visita à loja, a comitiva percorreu áreas de vestuário masculino e feminino da marca japonesa. Dê seu like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro. Não espere novos vídeos, entre aqui várias vezes ao dia, sempre haverá um vídeo. Se você gostou dessa linda camisa de protesto, aqui embaixo há um link, você clica no link, há um comentário fixado, e nesse primeiro comentário fixado há um link, você clica no link para saber um pouco mais sobre a camisa lá na loja do parceiro.